Olá, pessoal. Bem-vindos à segunda aula dessa playlist de integrais definidas, Teorema Fundamental do Cálculo. Meio que já começando direto, na aula anterior a gente falou da parte teórica de como definir uma área abaixo de um gráfico de uma função, a função a princípio positiva e dentro do intervalo AB, e importantíssimo com ela contínua, ok? Não deu tempo, por uma questão de ficar muito extenso, de eu fazer um exemplo de como que a gente, então, calcula essa área. A gente chegou numa fórmula bem pesada de somatório, então, já vou começar a apresentar a bancada aqui já para vocês, justamente com a fórmula passada, né, da aula passada, para a gente poder conseguir fazer essas contas, né? Então, da aula passada, a gente viu, aí eu só estou apenas colocando o desenho para vocês, a gente viu que para calcular a área dessa região S, eu caio nesse monte de estrambolho teórico aqui. Para calcular a área A da região S, A sendo a área de S, eu calculo quem? O limite da soma de f de x estrela vezes delta x com delta x dividido, certo? Tudo que a gente já falou na aula anterior. Pessoal, parece um monstro, um bicho de 7 cabeças. Não é. Se você pegar e organizar na tua cabeça, raciocinar pedaços por pedaços de forma que seja conveniente, isso se torna um exemplo não tão difícil. Você primeiro tem que, digamos assim, como é que eu vou usar a palavra? Eu vou usar a palavra setorizar. Você tem que setorizar o seu problema. Determina quem que é o delta x, depois quem que é o x estrela, depois você aplica f de x estrela vezes delta x. Tá vendo que eu tô pegando? Pegando setorizando, ó. Eu não vou sair metendo louco calculando o limite dentro da somatória. Porque para poder calcular o limite, eu preciso resolver a somatória. Para eu ter a somatória, eu preciso saber quem que é delta x. E eu preciso saber quem que é o x estrela para poder calcular f de x estrela. Não faz tudo isso ao mesmo tempo. Eu dou uma dica aqui agora, como eu falei para vocês, a questão de setorizar. Eu também colocaria isso aqui numa ordem, ó. A primeira coisa, eu calculo o delta x, tá? Isso aqui é para você se organizar. Você calcula o delta x. Segunda situação, você determina, tá? Determina, eu vou colocar entre aspas, tá? Uma fórmula para xi estrela, ok? Que é qualquer valor dentro do intervalo. Depois você calcula o f de xi estrela. Por fim, a quarta e penúltima situação, você calcula quem é o somatório de i variando de 1 até n de f de xi estrela vezes delta x, né? Dá para você fazer direto. E por fim, ó, eu vou colocar aqui na frente a quinta e última situação, se aplica o limite. O limite de n tendendo ao infinito, tá certo? Por isso que na aula anterior, eu peguei e virei e falei assim, ó, se você quiser pensar como se tivesse um parênteses aqui, ó, você pode. Mas acaba não precisando, por quê? Porque você resolve tudo que está aqui dentro, até chegar nessa etapa que eu chamei de 4 aqui, e aí depois você aplica o limite no que deu aqui dentro desse nosso problema. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Pessoal, o exemplo, ele é gigante, tá? Então, nessa aula, a gente vai ficar praticamente falando desse exemplo. Ó, eu quero pegar a região S, que está compreendida entre y igual a zero, deu uma quebrada aqui, ó, e x ao quadrado. Ou seja, é o gráfico da parábola, tá? A parábola padrão, né? Y igual a x ao quadrado, com x variando de 0 até 1, ok? Nem precisaria desenhar ela, mas eu vou fazer aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então, o pedaço que está me interessando, se essa aqui for a função y igual a x ao quadrado, x ao quadrado, no intervalo de 0 a 1, é esta área aqui que eu quero determinar, certo? Na verdade, não. O item A, ele está mandando eu aplicar, usar 4 retângulos, só n igual a 4, de tal forma que eu quero estimar o valor dessa área, tomando como ponto amostrais o x e estrela, as extremidades direita de cada intervalo. Bom, então bora resolver isso daqui, depois tem um item B, que é para fazer as extremidades esquerda, depois é para mostrar que a área é 1/3, ok? Então, vamos primeiro se preocupar com o item A, e aí agora a gente vai começar a resolver ele, depois eu me preocupo com os demais. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, quem que é? Primeiro é o delta x. Ok? Então a gente vai descobrir o delta x. Pessoal, o delta x, o A vale 0,
o B vale 1, certo? Se eu for pegar lá da teoria, o x varia de 0 até 1. E o ΔX, a gente acabou de ver que ele é B menos A sobre N. Ele pede o meu N, 4 retângulos. Então, meu N é 4. Então, B menos A, 1 menos 0 sobre 4. O meu ΔX vale 1 quarto. E vê como que bate as coisas. Se eu vou pegar o intervalo de 0 a 1 e vou dividir em 4 subintervalos, cada um deles vai ser 0, 1 quarto, meio, 3 quartos e 1. Ok? Então, beleza. Segunda situação, a gente precisa descobrir quem que é o xi estrela. Quem é xi estrela? Essa é a segunda situação. Para você não se perder, você não precisa saber gráfico aqui. Melhor coisa que você faz uma reta grande, pode fazer ela grande, tá? Não tem problema nenhum, não. Aqui é uma identificação, não precisa. O nosso ΔX, ele é de mesmo comprimento. Ah, mas você não... Nossa, eu vou ter que pegar uma régua aqui e medir 1 quarto. Não, tá? Divide em 4 esse pedal. Tá vendo que eu nem fiz do mesmo tamanho, mas isso daqui é apenas uma identificação, tá, gente? X1, X2, X3, X4. Ok? Quem que é o teu X0? O teu X0 é 0. Quem que é teu X4? O teu X4 é 1, porque são as extremidades do intervalo. Ó, 1, 2, 3, 4. Quem que é teu X1? É 1 quarto. Teu X2, pessoal, é meio, porque vai dar 2 quartos. Mas eu vou colocar 2 quartos, vocês vão entender por quê. Tá certo? Quer trabalhar com meio? Não tem problema. É que vai me ajudar em umas contas futuras aqui. Eu vou deixar 2 quartos. Pausa. Eu tinha feito com meio. Aí depois, quando eu fui terminar a conta lá no final, eu percebi que se ao invés de eu deixar meio, eu deixar 2 quartos, me ajuda a raciocinar mais no meu problema. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Aí eu voltei e refiz a aula colocando 2 quartos. Aqui, 3 quartos, beleza? Ótimo. Vamos lá. Quem que é o xi estrela da parte teórica? O meu xi estrela da parte teórica é qualquer cara dentro do intervalo xi menos 1, xi. Certo? Então, quem que é o x1, x2, x3, x4 estrela? Ok? Quem que é o x1 estrela, que o exercício pede para a gente escolher? As extremidades direitas de cada intervalo. Então, x0, x1, esse cara é o x1 estrela. Coincidiu. Perfeito? x2 estrela, x3 estrela, x4 estrela. Moral da história, eu acabei de determinar quem que é o meu x1, x2, x3, x4 estrela. Quem são os meus xi estrela. O que eu preciso fazer de acordo com a etapa anterior, a próxima que eu acabei de começar a aula, terceira etapa, calcula esses f's de xi estrela que você acabou de determinar. Então, agora, a gente vai calcular 3. Calcular f de x e estrela, lógico. Quem que é a f? A f é x ao quadrado, ó. Certo? Y é igual a x ao quadrado. Então, agora eu vou calcular esses caras aqui. E aqui, gente, eu vou tentar ganhar um pouquinho de tempo para não ficar extenso, porque ainda tem o item B e C. Quem que é f de x1 estrela? O f de x1 estrela é o f de 1 quarto, certo? Ó, x1 estrela é 1 quarto. x2 estrela é 2 quartos. x3 estrelas é 3 quartos. x4... Aqui eu posso colocar, gente, até inclusive 4 quartos, tá? Também vai ajudar. 4 quartos. Ok? Então, esse vai dar 1 quarto, que é 1 quarto ao quadrado, que é igual a 1 sobre 16. Desculpa, não estava aparecendo aí, agora coloquei. Beleza? O f de x2 estrela é o f de 2 quartos. Pessoal, já vou colocar o resultado direto, que é... Aqui, ó, vamos lá. 2 quartos ao quadrado, que é 4 sobre 16. F de x3 estrela é o f de 3 quartos, que eu já vou colocar é 9 sobre 16, tá? Vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Ó, é tudo ao quadrado, tá? É só você lembrar que a minha f de x é x ao quadrado nesse problema. Fechou? E a f de x4 estrela, que é o f de 4 quartos, que eu prefiro escrever desse jeito, é 16 sobre 16. É porque é 1, né? f de 1, 1 ao quadrado é 1. Portanto, o que o exercício tinha pedido para eu fazer? Dá uma olhada, ó. Ele pediu para calcular. Agora, pessoal, aqui não tem a quinta etapa, tá? Não tem a quinta etapa. Por quê? Porque, ó, olha o que o exercício diz. É para aproximar, estimar, tá?
É para estimar o valor aproximado de 4 retângulos. Então, esse aqui morre nessa quarta etapa. Agora, eu só vou calcular a soma. A somatória dos 4 caras. Então, ó, portanto, a quarta e última etapa, que é o Rn, é a soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4, ok? Que é o somatório de I variando de 1 até 4 do f de xi estrela vezes ΔX, certo? Pessoal, eu vou abrir esse daqui, tá? Esse aqui vai ficar f de x1 estrela vezes ΔX mais f de x2 estrela vezes ΔX. É importante eu fazer um exemplo aberto, eu já escolhi 4 para não ter que escrever muito, x4 estrela ΔX, ok? Por uma questão de praticidade, eu vou colocar esse ΔX em evidência, então vai ficar ΔX, e já vou colocar os valores, ó, do f de x1 estrela, f de x2 estrela e assim por diante. Aliás, vamos colocar em evidência primeiro, vai, f de x1 estrela, mais, pessoal, ó, vamos ganhar tempo, f de x4 estrela. Eu acho que eu posso fazer isso, né? Ó, eu só coloquei o ΔX em evidência, o f de x1, mais f de x2, mais f de x3, mais f de x4, tudo estrela, né? Agora sim, vamos colocar os valores. Quanto que valia o meu ΔX? Meu ΔX valia 1/4. Valia não, vale, né? 1/4. Quanto que vale o f de x1 estrela, f de x2 estrela, 3 estrela e 4 estrela? 1 sobre 16, 4, 9 e 16. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre 16, mais 4 sobre 16, mais 9 sobre 16, mais 16 sobre 16. E aqui agora, por que eu não coloquei meio? Né? 2/4 eu coloquei meio. Porque eu preferi trabalhar com 4 sobre 16, porque agora aqui, ó, já está tudo no mesmo denominador. É mais fácil para somar isso daqui. Isso aqui vai dar 1/4 vezes, eu vou colar aqui, vai dar 30 sobre 16. Ok? Isso aqui vai dar para simplificar e vai ficar 15 sobre 32. Ó, só para vocês entenderem, aqui dá 15 e aqui dá 2. Então, 2 vezes 16, 32. 15 vezes 1 dá 15. Portanto, e assim, o R4, opa, aqui não é RN não, aqui é R4, tá? São só 4. O R4 é igual a 15 sobre 32, e aqui eu coloquei o valor dele exato, é 0,46875, ok? Então, morreu o nosso item A, perfeito? Esse é o valor aproximado da área, 0,46875, ok? O item B é exatamente o mesmo exemplo, então vai ter muita coisa que eu vou fazer aqui agora, é só para reforçar a ideia, só que agora eu vou usar as extremidades esquerdas no intervalo. Tá certo? Ou seja, repeteco, e vocês vão perceber que vai dar valor diferente, óbvio. Mas eu quero reforçar o item B para vocês entenderem melhor a ideia. Então, algumas coisas eu vou fazer rápido, tá? Primeira coisa, que é o ΔX. O A vale 0, o B vale 1, o N vale 4, portanto, o ΔX é 1/4, porque é B menos A sobre N, ok? Nem vou ficar estressando. XI estrela, como que eu determino? Ó, ΔX, XI estrela. Faz a reta, marca lá 1, 2, 3, 4 subintervalos. Então, esse é o primeiro, é o XL, esse é o X1, X2, X3, X4. É importante você fazer isso, tá? Aqui é 0, aqui é 1/4, aqui é 2/4, aqui é 3/4 e aqui é 4/4. Certo? Quem vai ser agora o meu XI estrela, X1 estrela? Lembrando, parte teórica de novo. O XI estrela é qualquer cara entre o XI menos 1 e o XI. Então, X1 estrela é entre o X0 e o X1. X2 estrela é entre X1 e X2, ok? Então, ele pede no exercício que seja agora os XI estrelas, as extremidades esquerdas, ok? Se são as extremidades esquerdas, a extremidade esquerda de x0 com x1 é essa daqui. Então, esse é meu x1 estrela. Veja bem, x1 estrela, não vai me colocar x0 estrela, tá, gente? É x1 estrela mesmo. No intervalo de x1 a x2, o x2 estrela é qualquer cara no intervalo x2 estrela é qualquer cara entre x1 e x2. Em particular, ele que é o lado esquerdo. Quem é o lado esquerdo do intervalo é esse. Então, aqui está o x2 estrela.
Repete aqui, ó, x3 estrela é qualquer cara entre x2 e x3. Então, ele pede para escolher o lado esquerdo do intervalo, o lado esquerdo é x2, então aqui está x3 estrela, consequentemente, aqui está o x4 estrela, ok? Não vai ter x5 estrela, porque são os 4 subintervalos, ok? Moral da história, a terceira etapa é calcular os Fs, né? Terceira etapa, vou tentar deixar aqui as duas folhas juntas, a terceira etapa é calcular os Fs, é calcular f de xi estrela, né? A gente, então, vai calcular aqui, ó, f de x1 estrela, f de x2 estrela, f de x3 estrela e f de x4 estrela. Fechou? Lembrando que a função f é a função f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, quem que é f de x1 estrela? F de x1 estrela é f de 0, que é 0 ao quadrado, que é 0. Ok? Aqui, f de x2 estrela. Quem que é o x2 estrela agora? O x2 estrela é igual ao x1, que é 1 quarto. Então, 1 quarto. Que eu já vou colocar aqui, é 1 sobre 16. Aqui é o 2 quartos, que é 4 sobre 16. E o 3 quartos, que é 9 sobre 16. Lembrando que a função f de x que estamos trabalhando é a x ao quadrado. Ela está lá no começo do problema. Certo? Portanto, a quarta e última etapa é simplesmente a gente vir aqui agora, eu vou tirar essa folha daqui e bora continuar aqui. A quarta e última etapa eu vou chamar de L4, tá, pessoal? L porque eu estou somando as esquerdas, left, tá, do intervalo. Então, L4 vai ser o f de x1 estrela vezes delta x. Tá vendo que a fórmula é a mesma do R4 aqui, ó. Só que o meu x1 estrela, no outro lado, no exemplo A, no item A, era do lado direito, aqui nesse é do lado esquerdo. Mais f de x2 estrela vezes delta x, mais f de x3 estrela vezes delta x, mais f de x4 estrela vezes delta x. De novo, coloco o delta x em evidência, aí vai ficar f de x1 estrela até o f de x4 estrela. O delta x dá 1 quarto. E quanto que dá aqui os valores de f de... Aqui, pessoal, não pode esquecer, esses 3 pontinhos significa que tem um x2 e x3 também, tá? Os f's de x2 estrela e f de x3 estrela. 0 mais 1 sobre 16, mais 4 sobre 16, mais 9 sobre 16. Que a gente vai pegar 1 quarto vezes 14 sobre 16, ó, 9, 10, 14, né? Dá para simplificar também, isso aqui vai dar 7 sobre 32. Simplificação só é aqui, né? Aqui dá 7 e aqui dá 2. Ok? Então, 7 sobre 32. E assim, chegamos que a L4 dá 7 sobre 32, e isso é igual a 0,21875. O anterior, eu vou pegar aqui para vocês lembrarem, ó, dava 0,46875. Esse aqui, pela esquerda, deu menor, né? E até, tecnicamente, é distante o valor um do outro. Daqui a pouco vocês vão entender por que que na verdade, eu já vou colocar isso agora antes de fazer o item C. Prestem atenção, ó. Eu vou pegar aqui, deixa eu só me organizar aqui, eu tinha pensado, mudei a ordem aqui do que eu tinha pensado. Essa situação gráfica aqui, ó, representação do exemplo 1A. Aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado, tá? E esse daqui, ó, são os 4 retângulos que a gente somou. O R4, ele dava 0,46875, ok? Pode perceber, ó, que eu peguei o f de 1 quarto, f de meio, que é 2 quartos, f de 3 quartos e f de 4 quartos, que é 1. Então, a soma das áreas desses 4 retângulos dá isso daqui. Olha a diferença para o item B. Tá vendo? Por que fica só 3 retângulos? Porque o primeiro retângulo tinha altura 0, né? Base não, a base é 1 quarto. Mas a altura dele era 0. Para quem não se lembra, tá aqui, ó. F de 0 era a altura do primeiro retângulo, porque a gente escolheu a primeira, o lado esquerdo, né? E esse aqui que eu chamei ali de L4 dava 0, acabamos de calcular, 0,21875. Tá certo? Então, a área real, ela tá entre, né? A área real, ela está entre 0,21875 e 0,46875. Tá longe ainda, né?
Tipo, a área A está aqui no meio desses dois valores. Isso é uma certeza matemática. Porém, é quanto? É 0,20, é tipo 0,28, é 0,41, entendeu? Não sei quanto que vai dessa área. E aí a ideia é que quanto mais eu dividir o subintervalo, mais retângulos eu vou ter, mais preciso eu vou tendo a escala, vamos chamar de limite superior com limite inferior da área. Tá certo? Então, isso daqui é o que está acontecendo aqui no meu problema. Agora sim, tá? Vou tirar essa folha aqui. E a gente ainda tem o item C para terminar. Ok? Só vou aqui pegar a folha. Vou ter que me achar aqui agora. O item C, pessoal. Eu estou pegando o enunciado. Está aqui, ó. Item C. Mostre que a área o A, que é a área de S, dá 1/3. Ou seja, aqui agora eu quero ela exata. Então agora vamos entrar num caso geral, beleza? Observação, a gente vai utilizar que a soma de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais n ao quadrado é essa fórmula aqui. Pessoal, porque vai aparecer isso aqui de forma genérica. Aliás, apareceu, né, agora há pouco. 1 quarto ao quadrado mais 2 quartos ao quadrado mais 3 quartos ao quadrado, isso aconteceu no nosso problema. Então vai aparecer essa soma aqui. Eu não estou pedindo para provar isso aqui, não precisa se estressar. Eu estou afirmando que isso daqui é uma verdade já, tá certo? Então, é o que a gente vai fazer. Bom, como que a gente vai resolver, então, esse problema? A primeira coisa que eu quero fazer aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é eu vou ter que refazer todo o problema agora para um n genérico, porque depois eu preciso aplicar ele para o infinito. Captam isso? Então, eu vou pegar um n genérico, não é... pessoal, genérico não é arbitrário. Eu vou escolher n igual a 72 e vou aplicar. Não. É exato. Eu quero que mostre que a área seja igual a 1/3. Essa talvez seja a parte mais dolorosa ou dolorida que seja da aula. Eu tenho que trabalhar com um n genérico, ok? Então, eu vou carregar n para depois eu aplicar o limite sobre esse n, que aí o n indo para infinito, sim, temos a área exata, ok? Então, ó, repeteco, agora em função de n. Primeira coisa que a gente precisa fazer é quem? Quem é ΔX. ΔX, repito, o A vale 0, o B vale 1, e o ΔX, que é B menos A sobre N, vai dar o quê? 1 sobre N, que é 1 menos 0 sobre N. Professor, quanto que é N? N é genérico. Então, o teu intervalo vale 1 sobre N. Segunda situação, a gente quer descobrir quem é um XI estrela. E aqui agora vai no que eu falei para vocês agora há pouco no começo da aula. Eu tenho que determinar uma fórmula para o XI estrela agora. Tá certo? Tem que determinar uma fórmula para o XI estrela. Um genérico, né? Por isso que eu coloquei fórmula entre aspas. É um cara genérico. O meu XI estrela, ele pode ser qualquer cara do intervalo XI menos 1, XI. Eu posso escolher, de forma, quando eu estou trabalhando com coisas genéricas, eu posso escolher a extremidade direita, a extremidade esquerda, o ponto médio, qualquer valor que esteja dentro do intervalo XI menos 1, XI. Eu vou escolher porque eu quero, sou eu quem faço isso, a menos que o exercício exija, como foi o item A e B, eu vou escolher o lado direito. Vou escolher... Você pode fazer isso? Pode. A extremidade direita. Vou escolher a extremidade direita. E aí, agora, a gente vai fazer aquele negócio que a gente já vem feito. Aí é onde vem a importância de você saber trabalhar com coisas genéricas. Ó, vou colocar aqui o x0, aqui vai estar o x1, aqui o x2, x3, 3 pontinhos. Vamos para um genérico, porque eu preciso de um xi. Você não vai colocar o xi direto, você vai colocar o xi menos 1 primeiro. Aí aqui agora o xi. Depois isso vai continuar até você chegar no xn menos 1, xn. Lembrando que xn é B e x0 é A, que nesse caso é 0 e 1. Ok? Aqui faltou um igual. Fechou? Então, vamos lá. Aqui agora eu vou colocar embaixo o valor de cada um desses, porque eu fiz isso no outro, não fiz? Meio, 0, 1 quarto, meio, 3 quartos, não foi isso que eu fiz? Vou fazer a mesma coisa aqui. Esse vale 0. Pergunta, quanto que vale o x1? Aí é onde vem uma dica importante.
Você não vai saber ele em termos de números. Ah, o x1 vale meio. Não tem como. Por quê? Porque você dividiu o intervalo em forma genérica. Porém, isso daqui, ó, esse pedaço é o ΔX do problema. Esse pedaço vale ΔX. Se esse pedaço vale ΔX, 0 mais ΔX dá o x1. Ok? Mas o meu ΔX vale 1 sobre n. Então, esse aqui vai me dar 1 sobre n. Para você descobrir o valor de x2, que é importante, é você pegar o x1 e somar ΔX. Certo? Ou, se você preferir, pegar o x0 e fazer ΔX mais ΔX, que é o mais comum a se fazer. Moral da história, isso vai dar 1 sobre n, que é o valor do x1, mais 1 sobre n. Quanto que deu? 2 sobre n. Seguindo a lógica, esse dá 3 sobre n. E seguindo a lógica, esse cara aqui vai dar quem? I menos 1 sobre n. Esse xi vai dar I sobre n. Esse daqui seria n menos 1 sobre n. E óbvio que o último é n sobre n, que dá 1. Tá vendo como as coisas batem? Então perceba que eu estou trabalhando agora de forma genérica. Ok? Fechou. Quem que eu escolhi agora como... Aqui, por enquanto, eu só descobri quem são os x0, x1, x2, x3, um xi qualquer. Quem é o xi estrela? Quem é o x1 estrela? Quem é o x2 estrela? Quem é o x3 estrela? É a extremidade direita. Então, aqui está o x1 estrela, aqui está o x2 estrela, aqui está o x3 estrela, e agora eu vou para o que me interessa. O x3 estrela está em cima do x3. O x2 estrela está em cima do x2. Porque é a extremidade direita, né? Se fosse esquerda, seria o lado de lá. x1 estrela está em cima do x1. O xi estrela, então, consequentemente, está em cima do xi. Moral da história, xi estrela é xi, que é o quê? I sobre n. Logo, portanto, né? Logo, o teu x I estrela é I sobre N. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Terceira etapa. Terceira etapa é aplicar o F de xi estrela. Esse é o cara que eu tenho que descobrir. Lembrando lá do enunciado do meu problema, que já está em algum lugar aqui, a função que nós estamos lidando, tanto no item A, B e C, é a função x ao quadrado. Não é muito difícil de ver que f de xi estrela, agora aqui é genérico mesmo, tá? Xi estrela é o f de i sobre n, que nesse caso vai dar i sobre n ao quadrado, e aqui eu vou deixar escrito como i ao quadrado sobre n ao quadrado. Se quisesse parar aqui por enquanto não tinha problema. Ok? Esse é meu f de x estrela. E a quarta situação é aplicar a soma. É entender quem é a soma de i variando de 1 até n, de f de xi estrela vezes ΔX. Pessoal, muito cuidado nessa hora aqui agora. Vamos lá. É conta pra caramba. Essa somatória a gente vai ficar carregando. Mas se você setorizar, não fica difícil, ok? Quanto que é o f de x estrela? É i ao quadrado sobre n ao quadrado, ok? Vezes ΔX, que é 1 sobre n. Tá certo? Ó, copiei o somatório, substituí o f de xi pelo f de z que eu acabei de encontrar, vezes o ΔX, que eu encontrei lá na primeira etapa, 1 sobre n. Isso daqui vai dar a somatória de i variando de 1 até n, de i ao quadrado sobre n ao cubo. Aliás, eu vou escrever isso aqui de uma forma que me é conveniente. Eu vou escrever assim, ó. Somatório de i variando de 1 até n, de 1 sobre n ao cubo vezes i ao quadrado. E aqui agora, eu vou pegar um rascunho para mostrar uma coisa para vocês. Presta atenção. O somatório está variando onde? O somatório está variando em i. Então, veja bem. Se eu abrir esse somatório aqui, ó. Se eu abrir esse somatório, que é o que eu vou fazer no rascunho, veja bem. Vai ficar assim, ó. 1 sobre n ao cubo vezes 1 ao quadrado, mais 1 sobre n ao cubo vezes 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, mais, e vai continuar, certo ou não? Até continuar, até chegar no n aqui, beleza? A somatória é em i. O último termo, se você quiser pensar, é 1 sobre n ao cubo vezes n ao quadrado. Perceba uma coisa, tá vendo que a parcela 1 sobre n ao... Opa, aqui é 1 sobre n, ó, tá vendo? Já fiz caca aqui, 1 sobre n ao cubo,
né? A parcela 1 sobre n ao cubo, ela está aparecendo em todas. Você pode colocar em evidência. De forma que fica 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Ou seja, 1 sobre n ao cubo é a somatória de i ao quadrado com i variando de 1 até n. O que eu quero dizer para vocês? Aqui tinha isso aqui, ó. 1 sobre n ao cubo, i ao quadrado. Ok? Com i variando de 1 até n. Tecnicamente, quando eu abri, dá isso. Coloquei em evidência, é como se eu tivesse pegado esse cara, que é uma constante para efeitos da somatória. Ele é uma constante. Para efeitos da somatória, eu posso jogar ela para fora da somatória, certo? Então, isso daqui, agora sim, tirando esse rascunho daqui, eu vou escrever como 1 sobre n ao cubo, somatória de i variando de 1 até n de i ao quadrado. Opa, o exercício me deu uma fórmula para isso daqui. O exercício me deu uma fórmula para isso daqui, de forma que isso tudo agora vai ficar 1 sobre n ao cubo vezes quanto que era o somatório de i ao quadrado. Somatório de i ao quadrado era 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. O exercício me deu isso daqui, tá aqui, ó, vou até pegar para vocês enxergarem de novo. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado, é n mais 1, 2n mais 1, sobre 6. Então, eu vou substituir isso aqui por n mais 1, 2n mais 1, sobre 6. E agora a gente vai fazer uma certa simplificação aqui, ó. Eu posso pegar esse n, cancelar com esse cubo ficando ao quadrado, e eu vou escrever desse jeito aqui, ó, n mais 1 sobre 2n mais 1, tudo isso sobre 6n ao quadrado. Eu vou fazer a distributiva e já abrir esses termos que estão aqui. Pessoal, ó, vai dar 2n ao quadrado. Então, 2n ao quadrado. 2n ao quadrado. Mais n mais 2n, então dá mais 3n. Mais 1, né? Que é 1 vezes 1. Sobre 6n ao quadrado. Portanto, agora, o que a gente não fez ainda, quinta e última etapa. A área A é o limite de n tendendo ao infinito da soma de f de xi estrela vezes delta-x. Tá vendo como quando você setoriza, você até memoriza a fórmula. Mas o que é f de x estrela vezes delta-xi? É isso aqui. Então, isso aqui fica o limite de n tendendo ao infinito de 2n ao quadrado mais 3n mais 1 sobre 6n ao quadrado. Como a gente já aprendeu lá nos cursos de limite, limites no infinito, limites infinitos, né? Eu vou colocar aqui o n ao quadrado em evidência, isso vai ficar 2 mais 3, para ficar 3n, então é 3 sobre n, né? Mais 1 sobre n ao quadrado, dividido por n ao quadrado vezes 6. Eu só fiz desse jeito aqui, para ficar mais claro que eu vou cancelar esse com esse, e já vou aplicar o limite, bora resolver. Aliás, vamos passar limpo para ficar mais bonitinho, a gente já encerra. Limite de n tendendo ao infinito, de 2 mais 3 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado, tudo isso sobre 6. Certo? Moral da história, isso daqui vai para zero, isso vai para zero, limite de n quando é no infinito, aquilo ali vai para zero. Esse limite vai dar 2/6, que é 1/3, que foi justamente o que o exercício tinha pedido para eu mostrar. Que a área de S era igual a 1/3. Ok? Bom, só para finalizar, aqui para vocês entenderem. Pessoal, agora há pouco, deixa eu pegar aqui a folha. Eu fiz com vocês esse caso aqui, ó. Que era o caso com 4 retângulos e falei que a área A estava entre 0,21875 e 0,46875. A gente acabou de fazer uma conta e descobriu que a área A é 1/3. 1/3 é 0,3333, certo? Então tá aqui. Aqui eu apenas coloquei uma tabelinha do exemplo anterior, que se eu faço com 10 intervalos e uso o lado esquerdo, dá 0,28. Tá vendo, ó? Que já aproxima mais. Com 4 dava 0,21. Com 10 já dá 0,28.
E aqui também diminui mais, já vai para 0,38. Se eu faço com 20, ó, aproxima mais. E aí, ó, lógico que isso daqui é feito tudo por computador, com 1000 intervalos já dá 0,3328,335, ó, 0,333,8355. É exato? Não, porque aqui eu tenho que fazer o n explodir para infinito. Quando eu fizer o n explodir para infinito, aí sim vai para 0,333333 aqui, e aqui vai para 0,33333 aqui também. Perfeito? Então, com isso a gente encerra essa aula. E com os pré-requisitos dessa aula 2 e da aula 1, nós vamos definir uma integral definida. A definição de uma integral definida surge a partir deste problema de área. Ok? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula para podermos falar de integral definida a partir desses problemas de áreas que a gente viu. Então, um grande abraço, escrevam, compartilhem, se inscrevam, dúvidas, manda no descrição do vídeo, e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço, pessoal. Valeu!